Nós vamos aproveitar nosso tempo e deixar que o pastor João fale mais um pouco. Estamos sempre dividindo o tempo aqui. E o povo não é prejudicado. O povo está sendo alimentado com cada palavra. Amém? É um prazer para nós ter aí o pastor João, que suporta também suas lutas, as críticas por toda parte, porque estar ao lado do ministério, como é o ministério da noiva, é estar num terrível lugar. É criticado mesmo, porque eles não podem ter o que vocês têm. Eles não podem crer, não foram chamados para esse fim. Então, nisso a gente é agradecido a Deus pelo que Ele tem feito por cada um de nós. Amém? Pastor João, vamos lá. Boa noite, irmãos. Deus abençoe os irmãos também através da internet. É uma grande satisfação estar aqui com o pastor Osmar, a família e esse ministério lindo, né? Que Deus assim possa nos abençoar. Deus abençoe vocês em toda parte, né? Do Brasil, do mundo. E estamos rumo a Belém, a cidade de Benevides, para mais um evento, né, que inicia dia 19, 20 e 21. E nós estamos passando por aqui e terça-feira estamos a caminho ali da casa do pastor Mendes de Santo Antônio do Tauá. Vamos aproveitar o tempo. Vamos ler a mesma escritura de ontem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Um ministério sem ideia de terceiros. Às vezes nós temos apenas conhecimento, né? O conhecimento é muito bom. No livro de Osés, o capítulo 6, versículo 4, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. O conhecimento é bom quando você realmente conhece. Um médico, ele tem que conhecer a sua profissão, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Por isso, quando você vai ao médico, você confia naquele médico. Principalmente quando ele é seu médico, você confia nele. Você sabe o que ele está fazendo. Você sabe que ele é aquele homem que estudou aquilo ali. Quando nós cremos na mensagem, por que as pessoas deixaram e abandonaram a mensagem do profeta? Porque eles não tiveram revelação do profeta. Tiveram conhecimento da mensagem. Por ter um conhecimento, eles não tiveram a revelação, porque o novo nascimento é uma revelação. O novo nascimento é fé. A terceira puxada é a mesma coisa. Muitas pessoas adquiriram o conhecimento da terceira etapa. Conhecimento dos 7 trovões, conhecimento do novo nome. As pessoas podem citar de memória os parágrafos, as escrituras, mas eles não têm a revelação.
Porque você tem que ter a revelação não só da mensagem, mas do homem que Deus tem levantado do dia para trazer a mensagem. Porque quando a coluna de fogo desceu no rio Raio, o Senhor disse para o irmão Branham: tu e tua mensagem. Se tu fizer com que o povo creia em ti, nenhum câncer ficará diante da tua oração. O problema das pessoas é que eles não creram no que Deus enviou. Jesus disse que nós temos que crer no que Ele envia. Ele não disse para crer nele, porque aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. Agora, veja, o problema é que as pessoas não tiveram a revelação do homem, que Deus tem levantado do dia. As pessoas deixaram o pastor Joaquim porque eles não tiveram revelação do homem. Tiveram conhecimento do batismo, da Santa Ceia, né? E conhecimentos bíblicos. Isso também não te ajuda. Isso também não te ajuda. Na mensagem de respeito, o profeta disse que Moisés, certo ou errado, Josué estava ao lado deles. Porque eles tinham revelação de quem era Moisés. Tinha revelação do homem. Porque às vezes nós não queremos falar, mas há coisas que temos que falar. E nos dias do irmão Branham, o irmão Branham perguntava: crê você que eu sou seu profeta? E a pessoa dizia: creio. Vai, a tua fé te salvou. Porque o anjo disse: se tu fizer com que as pessoas creiam em ti, nem o câncer ficará diante da tua oração. Você tem que ter a luz do seu pastor. Às vezes as pessoas vêm à igreja porque eles receberam a cura, eles gostam de ouvir o coral cantar, acham bonita a pregação, a igreja também é bonita, né? E eles vêm, mas eles se batizam, ficam naquela igreja por muitos e muitos anos, mas logo se escandaliza, como São Mateus 13, a parábola do semeador, aquele que é semeado entre espinhos, né? Então logo aparece alguma prova, alguma luta, ele se escandaliza e se vai embora, porque ele não teve luz do seu pastor. Teve conhecimento do batismo, da mensagem, do profeta, mas ele não teve revelação do seu pastor. Quando você tem revelação do mensageiro, nós temos hoje conhecimento dos mensageiros. Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley, Branham. O povo não deixa Branham. Muitos estão deixando, mas as pessoas estão seguros. Mas o irmão Branham, Deus já levou. Deus já levou. E irmão Branham disse que depois que ele partisse, Deus teria um outro homem. Se você crê que é o irmão José Branham, você tem que ter uma revelação sobre ele. Você tem que ter a luz. Você crê que este homem é o pastor Osmar, você tem que ter a revelação, porque senão amanhã ou depois você vai se escandalizar. Porque se escandalizaram em Jesus, Jesus disse: olha, vocês todos vão se escandalizar em mim. Se escandalizaram nele, por falta de luz, por falta de revelação. Então nós temos que ter a revelação daquela pessoa que Deus tem levantado no dia. Porque o conhecimento, São Paulo diz que o saber ensoberbece. Aí nós vamos enchendo muita cabeça de trovões e vai trovejar mesmo, né? De novo o nome e nada de revelação aqui. Aí no final você vai explodir. É que você não vai conseguir acompanhar a águia. O falcão não consegue acompanhar. Porque se ele tentar, ele explode. Ele não foi feito para aquele lugar. Onde a águia vai, onde ela desafia as alturas. Na mensagem de Cristo,
é revelado em sua própria palavra, 117, o profeta disse que antes de Jesus vir, foi levantado outros Messias. Vieram outros. Você pode ver que em Atos faz menção dele. Lá houve um levantamento antes do tempo de Jesus que dirigiu 400 pessoas. Você sabe como as Escrituras dizem a respeito dessas coisas? Tentando fazer fora do tempo. Veja, veio eles fora do tempo, se dizendo o Messias, como Teudas, Judas, eles vieram antes de Jesus. E aqueles que seguiram a eles pereceram. Com a morte deles pereceram. Antes do irmão Branham, nós tivemos muito. Alexandre, tivemos Joseph Smith, Ellen White, que vieram antes, exatamente para confundir. Quando o irmão Branham veio, eles disseram, é mais um. Quando São Paulo estava pregando, eles disseram, esse aí deve ser igual aquele egípcio que levou aquele povo para o deserto. Esse aí deve ser como Teudas. Quando Jesus veio, foi a mesma coisa. Quando a mensagem surgiu no ano 2000, eles disseram, isso aí é uma cópia do Lho Souto. Isso aí é a mesma coisa lá da Índia. Só que a mensagem, ela veio completa no tempo certo. Não foi algo fora de tempo. Esses Messias que vieram, foram os Messias fora do tempo. Olha o que disse o profeta. 117. E alguns deles tentaram personificá-lo. E eles foram isto, aquilo e aquilo outro. E ele disse que nos últimos dias se levantaria falsos cristos, falsos profetas, e mostraria os sinais e maravilhas. Temos tudo isto, vê? Porém, aquilo não termina com o real. Não vai apagar a coisa real quando aparecer. Porque aquilo não era uma personificação perfeita. Porque veio fora do tempo para confundir. Isto simplesmente faz com que isto brilhe melhor. Quando essas coisas aparecem, faz com que essa mensagem brilhe melhor. Todas as provas e luta, o ouro, quanto mais é batido, tem mais valor. Tem mais valor, fica mais puro. Você fica mais firme. Porque temos um verdadeiro Cristo, não um falso. Eu estava lembrando uma coisa. Na mensagem O Nome de Jesus, o irmão Branham estava falando de um homem que construiu um barco. Ele disse assim, eu estava construindo um barco lá em cima, certa vez, parágrafo 202. Ele disse, agora, irmão Branham, construa você aquele barco de acordo com as suas próprias especificações. Disse, eu estava construindo, certo homem estava construindo um barco, certa vez, um rapaz veio e disse, você deve cortar aquelas amuradas desta maneira. Bem, ele tentou aquilo daquela maneira. O outro veio e disse, olha, não é assim exatamente como você está fazendo. Tem que ser desta forma. E ele foi realmente aceitando as ideias de terceiro. O outro disse, você deve fazer isso dessa maneira. Tudo mais, as vigias e tudo mais, o barco deve ser desta maneira, e a proa deve ser desta maneira, e a parte superior e a popa. Veja, ele deixou a planta de lado para ouvir uma ideia de terceiro. Assim pode ser a sua vida cristã, o seu casamento, sua vida profissional.
Porque você tem que ter uma meta. Você tem que ter um alvo em tudo. Você não pode ser levado de vento a popa. Você não pode, como diz São Paulo, levado por ventos de doutrinas. Alguém diz que você deve fazer assim, você faz. Outros, não, assim está errado. Tem que ser dessa forma. Veja, acontece no ministério. Por isso a mensagem é de uma só pessoa. Essa mensagem só tem uma planta. Deus só tem uma voz. Deus sempre teve um homem. Que tipo de noiva nós teremos no final? Veja no finalzinho da mensagem, o rápido profeta fala sobre isto. Que tipo de esposa Cristo teria no final? Alguém disse, olha, Jesus é um, Deus é outro. Aí eu venho à igreja e diz, olha, irmão, estava errado, Jesus é um, Deus é outro. É dois. Olha, escutei outro que disse que o profeta retorna. É como aquela pessoa que quer ser tão santo, não quer perder o céu, então ele guarda o sábado, ele não come carne de porco. E faz as mulheres botar véu, batiza em nome de Jesus Cristo, dão a ceia com pão asmo, dá ósculo santo, ele quer colocar tudo. Não, o céu eu não quero perder. Então ele pensa que é assim. Então o homem continuou construindo o barco. Todos os dias tinha uma ideia, todos os dias tinha uma mensagem, todos os dias tinha uma doutrina. Então, ele disse que quando ele terminou era era uma coisa de aparência mais horrível que ele jamais havia visto. Não deu para colocar na água, afundou. Teve que colocar no fundo do quintal. Olha só, ele disse que simplesmente tomou o barco, colocou no fundo do quintal e começou a trabalhar com o seu serrote fazendo outro. Você sabe que o irmão Branham no início foi assim. O seu ministério, ele começou realmente o seu ministério com ideias de terceiro. Principalmente quando foi trazer o Apocalipse. Ele leu o livro do Dr. Schmidt, deu vários livros, pregou os 7 selos, em meia hora ele pregou os 4 cavaleiros. Ele disse, até que a revelação me veio. Eu vi que estava a milhas de distância. O meu ministério estava a milhas de distância. Quando você viu essa luz dos 7 selos, dos 7 trovões, você viu que o seu ministério estava a milhas de distância do real, do verdadeiro. Vamos ver como é que vai sair esse barco aqui. Então ele começou a fazer outro e disse, alguém ia passando e dizia, essa é a maneira que você deve construir isto. E eu disse, aquele outro foi construído com as instruções de terceiro e está lá no fundo do quintal. O irmão Branham disse no primeiro selo 75, com o que temos agora não podemos fazer esse rápido. É necessário esses 7 trovões para nos dar fé de arrebatamento. Então nós vemos a sua mensagem, foi a revelação dos 7 selos. Aquele outro foi construído com as instruções de terceiro e está lá no fundo do quintal. Há muitos ministérios construídos com ideias de terceiro. Há muitos. Aí você vê que a aparência é tão horrível. Hoje você prega uma coisa, amanhã você prega outra, depois você prega outra.
e você deixa o povo confuso. Mas este ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, não tem ideia de terceiro. É o assim diz o Senhor. É a voz da esposa. É o ministério de uma só pessoa. É o ministério da esposa de João. Aqui não tem ideia de terceiro. Não. A noiva desse dia, ela não cairá. A de Adão caiu. A de Cristo caiu em Niceia. Mas a deste dia, ela não cairá. Porque ela não tem ideia de terceiro. Desculpa. Então, agora Deus, se Ele deseja que eu faça qualquer coisa, Ele me dirá o que fazer. Se você pensa que eu estou errado no que estou fazendo, ou algo assim, você ore por mim, para que Deus me ajude e me endireite, vê? Porque eu não posso ouvir a muitos. Eu não posso ouvir a muitos. Deus não usa 2 homens, Ele usa um. Ele usa um. Sempre foi assim. O problema no deserto, com o ministério, foi que Coré, primo irmão de Moisés, ministro, levita, ele disse, isso aí não é trabalho de uma só pessoa. Moisés pensa que Deus fala só com ele. Que Deus está só com ele, mas Deus também trabalha conosco. Não. Deus sempre trabalhou com um. Ele trabalhou lá nos dias de Moisés com um. Trabalhou nos dias de Josué com um. 2 homens têm 2 ideias diferentes. Apressamos um pouquinho aqui. No primeiro selo, 265, o irmão Brana disse, li todo o livro sobre isto que pude encontrar. A última vez que estive, que tentei estudar, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás, eu peguei o livro. 30 anos atrás, 1963, está falando aí, em 1933, alguém me havia dito que os adventistas tinham mais luz acerca da segunda vinda de Cristo do que qualquer pessoa que já conheceu. Assim encontrei alguns de seus bons livros para ler. Adquiri o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações, e ele disse que esse cavalo branco que saiu, era branco, simbolizava um conquistador, e nessa conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas aqui, conhecem o livro. E muitos dos demais também, por lê-lo. E outros, eu li 2 ou 3, eu li. Não consigo me lembrar. Há mais 2 livros que li. E ambos os homens concordavam que isso estava certo. Que eram ótimos professores. Considerados dos melhores, com a melhor luz. Assim eu pensei, bem, eu não sei, se não sei, apenas direi o que eles disseram. Tentarei ensinar dessa maneira. Eram os melhores. Eles davam uma exclamação muito boa disto, do que realmente significava, e diziam, agora, aqui está um cavalo branco, e um cavalo branco é um poder, um cavalo de guerra, e dizia, o homem que está sentado nele, o cavalo branco era o Espírito Santo que saiu na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na mão, o qual significava, como Cupido, ele atirava as flechas do amor no coração das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistou. Agora, isso parece muito bom, mas não é a verdade. Parece bonito, né? Parece bem colocado, as flechas do amor de Deus. Ele disse, só que quando a luz, quando ele encontrou 7 anjos, quando ele foi levado dentro daquela nuvem,
aquilo não era verdade. Ele apenas estava com a ideia de... Aquilo era ideia de terceiro. Aquilo não era nem ensinamento daqueles homens, eles já tinham pegado de outros. E estava passando com um pouquinho mais de conhecimento que tinham. Não, senhor, sim, não era. Os professores ensinaram que era o Espírito Santo conquistando na primeira era, mas a minha revelação pelo Espírito Santo não é assim. Quando Deus lhe mostrou, ele disse, não é assim. O problema é que você quer ensinar o anjo. O problema é que você quer ensinar a Moisés, Coré. Moisés já aprendeu quando ele encontrou com ele na sarça. Josué estava determinado. Moisés, certo ou errado, estamos ao seu lado. Porque sabemos que é o guia. Não é Coré o guia. É Moisés. É João hoje. Agora, se você não tem luz de João, se você não tem revelação de João, você vai explodir. Você vai explodir. Você vai ver Deus falar para Moisés, fala a rocha, e Moisés vai ferir a rocha. Você vai ter que se escandalizar ali. Fala, Moisés, a rocha. Moisés fez o contrário. Porque eles tinham que tropeçar. Porque Cristo é uma rocha de tropeço, de escândalo. A revelação é rocha de escândalo, de tropeço, para quem tropeça, para desobedientes. Isso é a Escritura. E há pessoas que foram levantadas para tropeçar. Como o pastor prega, eles nunca voltam. Eles tropeçaram. E eles tropeçaram onde? Na verdade. Porque a rocha é a revelação. É Cristo. E a rocha de quê? Escândalo. De tropeço. Mas para quem crê, é bênção. Por isso Isaías disse, aquele que crê, não se apressa. Ele vai, como diz o espanhol, passito. Ele vai devagarinho. Ele vai devagar. Como disse o índio para o irmão Brana, o alce nasceu lá em cima. Ele vive lá em cima. Não tinha pressa. Índio dá um passo, olha 10 vezes, dá outro passo. Vamos devagar, ele está lá. Quando nós chegarmos, ele vai estar lá. Vamos atrás do guia. O índio era o guia. Mombrana estava apressado. Mas não adianta você apressar, você não é guia. Você vai se perder. E o homem perdido, diz o profeta, come até os lábios. Ele se mata na mata. Agora o índio ele conhece. O índio guia. Aí, por isso que Deus nos deu um guia. O Espírito Santo é o guia, mas ele tem que estar em um homem, em uma pessoa. Por isso temos que estar atrás do guia. Não dando ideia para o guia. O guia sabe construir o barco. O guia conhece a planta. Como construtor, como engenheiro, ele conhece a planta. Ele sabe quanto vai de cimento, quanto vai de areia, quanto vai de brita, quanto vai de ferro. Ele conhece. E você diz, não, mas é assim não, não é assim não. Agora, se o guia é um neófito, ele vai ouvir a ideia de terceiro. Mas nós não temos um guia neófito. Nós temos um guia que tem a sua cabeleira branca. Que sabe o que está fazendo.
que está trazendo uma mensagem desde o ano 2000. Uma mensagem que tem incendiado o Brasil, os Estados Unidos, a África, a Europa, o mundo, que estão nos assistindo agora. Centenas de pessoas que sabem que isto é a verdade, que sabem que essa embarcação que ele está construindo nos levará ao porto desejado, a este arrebatamento. Deus te abençoe.